Bom dia, então estamos começando a nossa primeira aula via internet, né? E nesse momento eu quero apresentar para vocês o assunto que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com movimento circular uniforme. Qual o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é falar sobre período e frequência, tá? E já adianto que teremos de tarefa a página 83, exercícios 1, 2 e 3. Então vamos lá, gente. Vamos tentar passar o conteúdo para vocês da melhor maneira possível. Qualquer dúvida, levante a mão. Eu vou sentir aqui a dúvida de vocês. Movimento circular. O que é o movimento circular? Até então nós trabalhamos com o movimento retilíneo, aquele que ia em linha reta. Hoje nós vamos introduzir o movimento circular, que é todo movimento cuja trajetória é uma circunferência ou um arco de circunferência. Então, por exemplo, o que a gente tem no dia a dia? A roda gigante ali do parque de diversões, ela realiza um movimento circular. O balanço, tão comum em nossa vida, ele realiza um movimento em que é parte de uma circunferência. Nós temos por objetivo trabalhar com o movimento circular uniforme. O que é o movimento circular uniforme? É aquele movimento cuja intensidade da velocidade é constante, pois sabemos que a velocidade é uma grandeza vetorial. Ela tem modo, direção e sentido. No movimento circular uniforme, a intensidade da velocidade ela permanece constante, o modo, o valor e a unidade permanece constante. Até porque a direção e o sentido ela vai mudando o tempo todo, uma vez que é um movimento circular, não é um movimento retilíneo. Então é isso que nós vamos trabalhar no futuro. Antes disso, temos que ter umas noções básicas. Gente, o que são fenômenos periódicos? Fenômenos periódicos são aqueles que se repetem regularmente em intervalos de tempos iguais. Então, exemplos de movimentos periódicos. A rotação da Terra é um exemplo de um fenômeno periódico. As estações do ano também são exemplos de movimentos periódicos, dentre outros que nós poderíamos citar aqui. E já que vamos falar de movimentos periódicos, temos que definir o que é um período. Gente, o que é período? Representado pela letra T maiúsculo. Período é um intervalo de tempo para realizar um ciclo, para dar uma volta. Então, por exemplo, vamos pensar no ponteiro dos minutos de um relógio analógico. Então, temos aqui um relógio analógico. Estão visualizando o relógio analógico? Então, aqui temos 3 ponteiros. O ponteiro dos minutos é o mais fininho e o mais comprido. Qual o tempo que o ponteiro dos minutos demora para dar uma volta? Fácil, nós sabemos. Ele demora 60 minutos ou 1 hora. Então, o que é isso? Isso é o período do ponteiro dos minutos. 60 minutos ou 1 hora. Que unidade eu devo usar? Se não pedir unidade do Sistema Internacional, pode ser minuto, pode ser hora. Agora, se pedir a unidade do Sistema Internacional, aí o que vale é o segundo. Segundo é a unidade do período no Sistema Internacional. Voltando então, período é o tempo que demora para dar uma volta, para realizar um ciclo. É o menor intervalo de tempo para realizar um ciclo. E frequência, gente? O que é frequência? Frequência é o número de voltas ou ciclos realizados em uma unidade de tempo. Aqui, frequência é o número de voltas que ele dá em uma unidade de tempo. Isto é frequência. Então, voltando ao exemplo anterior, voltando ao ponteiro dos minutos. Qual a frequência do ponteiro dos minutos? Bom, é simples. Ele dá uma volta em que intervalo de tempo? 1 hora. Então, a frequência neste caso vai ser 1 volta a cada 1 hora. É uma unidade correta? Sim. Existem outras unidades para a frequência. Ciclos por minutos, rotações por minutos, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar, RPM. RPM significa rotações por minuto, muito usual. Mas qual seria a unidade do Sistema Internacional?
A unidade do Sistema Internacional é o número de voltas que dá por segundo, também conhecido como Hertz, como é em homenagem a uma pessoa, letra maiúscula, tá? Logo, como que nós podemos relacionar o período com a frequência? Da forma que eu falei, a frequência o que vai ser? Uma volta realizada, um ciclo a cada intervalo de tempo para dar uma volta, conhecida como período. Logo, frequência é o inverso do período, período vai ser o inverso da frequência. Então aqui vamos dar um exemplo para a gente finalizar essa aula, para não ficar muita informação para vocês. Qual o período das horas do ponteiro, o período das horas de um relógio analógico? Então, o ponteiro das horas, gente, é o menorzinho, o mais gordinho aqui. Quanto tempo ele demora para dar uma volta completa? Cuidado, uma volta, 12 horas, tá? Que tem gente que às vezes pensa que são 24 horas, mas não. Em 24 horas ele dá 2 voltas. O menor intervalo de tempo para ele dar uma volta são 12 horas. Então esse vai ser o período do ponteiro das horas. E qual a frequência dele? Simples, ele dá uma volta a cada 12 horas. Esta então é a frequência. Com isso nós terminamos essa introdução. Espero que vocês tenham entendido. Caso não entenderam, pode me perguntar, passar perguntas no fórum. Fiquem com Deus e até a próxima aula.